Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, nos últimos dias as notícias têm mostrado uma dificuldade do governo na articulação política dentro do Congresso. Como isso pode afetar a economia? Com as notícias das últimas semanas, o que a gente vem percebendo é algo que já tinha sido falado inúmeras vezes por diversos analistas, tanto políticos quanto econômicos, que é preocupação em relação à capacidade do atual governo federal em tocar reformas que são importantes. O governo tem se mostrado muito inexperiente em termos das relações, das articulações políticas, e o que pode acabar sendo fundamental no processo de reformas. Eu acho que não tem como dissociar uma habilidade política dos principais articuladores da presidência e do próprio presidente do sucesso das reformas. Então, ainda é a questão do político influenciando o desempenho da economia. E o que a gente está percebendo em termos de expectativas são oscilações na taxa de câmbio, uma depreciação da taxa de câmbio, oscilações na bolsa de valores. Tudo isso é só uma prévia do que pode acontecer caso o governo não aproveite esse momento, que ainda é o momento onde ele tem o capital político de ter sido eleito recentemente, de ter assumido e de ter montado toda uma equipe, econômica, uma equipe ministerial, ter conversado com várias alas e partidos políticos. Então, se essa chance não for aproveitada agora, a possibilidade de reversão desse quadro é muito mais difícil posteriormente. Então, as consequências estão muito relacionadas, elas claramente são econômicas. Acho que nessa própria coluna eu já enfatizei bastante essa necessidade de reformas, porque hoje se tem uma questão muito grave no Brasil, de médio e curto prazo, e que explica toda essa crise que o país enfrentou 2014, 2015, 2016, e a fraca recuperação a partir de 2017, 2018, o crescimento de 1%, que é algo muito pífio, que é a questão do aumento da dívida do governo em relação ao PIB. Está relacionado ao grande déficit que se tem, um déficit primário, na casa de 1,5% ou mais, para a expectativa para 2019, e um déficit nominal acima dos 6%, o que é muito alto em uma economia que cresce a 1% ao ano. Mesmo com a queda dos juros, o déficit nominal é muito elevado ainda. Então isso vem causando uma pressão sobre a dívida do governo, das diferentes esferas do governo, mas sobretudo do governo federal, e a dúvida em relação à capacidade do governo, futuramente, em honrar essas dívidas. Isso causa uma incerteza, paralisa investimento, principalmente investimento externo, mas também de pessoas aqui do Brasil, e a economia não consegue retomar de forma mais vigorosa, e não vai retomar se não tiver essas reformas que resolvam essa questão fiscal, onde a Previdência está no centro dessa questão da sustentabilidade fiscal. Mas não é só isso, o Brasil precisa de outras reformas. O Brasil precisa de uma reforma fiscal, uma reforma tributária, do sistema tributário que é muito complexo, precisa facilitar para o investidor, reduzir o custo do Brasil investindo em infraestrutura, precisa cuidar também da parte que a gente percebe, essa grande resistência também em termos de corrupção, punição dos corruptos. A gente percebe a força que vem sendo feita contra a Lava Jato, mas são todos elementos importantes para que o país possa começar a crescer de uma forma mais sustentável. E isso não vai acontecer sem que o governo tenha uma habilidade política de articulação, porque é assim que funciona o nosso presidencialismo de coalizão, é assim que funciona uma democracia de uma forma geral, tem que ter uma articulação, uma habilidade política dos principais integrantes do governo, inclusive no nosso caso do presidente. Então, essa eu acho que é o grande medo, a grande incerteza em relação à possibilidade do Brasil ir para frente. Eu acho que o presidente está cometendo erros de utilizar mídias sociais como se ainda estivesse numa campanha eleitoral, enquanto que o papel dele agora é sentar com as pessoas,
articular, trazer pessoas que tenham habilidade política na condução dessa articulação, para que o país faça o que é necessário, porque senão a gente vai ficar nesse crescimento de 1%, uma economia estagnada, onde todos saem perdendo. A gente percebe quanto que a economia piorou com a crise, e se a gente crescer a 1%, vai ser o país que vai ter o pior desempenho na América Latina. Ou seja, a gente está ficando atrás do mundo e atrás da América Latina. Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.